buraco negro é um dos mais intrigantes mistérios do universo. Ele é o fenômeno mais excitante, violento e extremo que acontece no espaço, onde todas as leis da física são testadas. Ele é popularmente conhecido como um buraco que suga absolutamente tudo que se aproxima. No entanto, o poder desse corpo de sugar é apenas uma consequência de suas características. Nesse vídeo, irei mostrar como o buraco negro se forma e explicar os princípios básicos de seu funcionamento, fundamentados pela teoria geral da relatividade. As estrelas são formadas a partir de um aglomerado de átomos, principalmente de hidrogênio, que formam uma enorme bola de gás. Esse corpo celeste fica tão grande e massivo que a sua própria força gravitacional é capaz de fazer com que os átomos de hidrogênio se fundam, gerando uma enorme quantidade de energia, em forma de calor e luz. Outro resultado dessa fusão é a criação de um átomo de hélio. Assim, quando o hidrogênio acaba, a estrela começa a fundir o hélio. A fusão do hélio gera o elemento carbono, cuja fusão gera o elemento oxigênio, o que continua até a formação do ferro 56. Nesse processo de queima dos elementos, a força de gravidade comprime cada vez mais a estrela. Essa compressão chega a um ponto em que ela funde os elementos finais de maneira violenta, tentando manter o equilíbrio. Essa queima pode ser tão intensa que o calor gerado supera a força gravitacional por um breve período da vida da estrela, fazendo com que ela se expanda, tornando-se uma gigante vermelha. Dependendo da massa da estrela, essa fase de expansão é tão intensa que a estrela ejeta suas camadas exteriores, formando o que chamamos de supernova. Até então, a estrela era mantida intacta pelo calor liberado com as fusões, que gerava uma força de expansão que equilibrava a força gravitacional. Porém, como não é mais possível fundir elementos, a gravidade vence e a estrela, ou o que restou dela, se contrai. Se a massa da estrela não for tão grande, ela colapsa em uma anã branca, o que é mantida por um fluido eletrônico, ou seja, pela força de repulsão entre os elétrons. Caso a massa seja um pouco maior, a gravidade vence o fluido eletrônico e se forma uma estrela de nêutrons, composta por uma massa extremamente densa de nêutrons. No entanto, se a estrela for ainda mais massiva, a gravidade vence também o fluido de nêutrons e não encontra, finalmente, mais nenhum obstáculo. A estrela colapsa infinitamente sobre si mesma. Um buraco negro é formado. A principal característica do buraco negro é o fato de que a sua velocidade de escape é maior do que a da luz, ou seja, para se escapar do campo gravitacional do buraco negro é necessária uma velocidade superior à da luz. A possibilidade de se existir um corpo assim foi pensada pela primeira vez pelo geólogo inglês John Michell, no século XVIII. O problema é que, conforme a física avançou, a possibilidade da existência de buracos negros foi abandonada, pois as hipóteses da época indicavam que a luz não tinha massa e, segundo a lei da gravidade vigente na época, de Isaac Newton, corpos com massa atraíam somente outros corpos com massa. Assim, a luz não poderia ser atraída a ponto de não conseguir escapar do buraco negro. Esse impasse foi solucionado somente 200 anos depois, com o físico alemão Albert Einstein. Ele estava um dia sentado em seu escritório de patentes na Suíça quando tombou sua cadeira para trás. Ele percebeu, então, que ao cair, sentiu como se não estivesse sob a ação da força gravitacional. Isso fez desenvolver o chamado princípio de equivalência, que afirma que um movimento acelerado é equivalente à força gravitacional. Para entender melhor, vamos supor que estivéssemos no espaço, em um foguete que se movimenta com uma aceleração constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Assim como você sente o assento do carro pressionar suas costas quando ele acelera, você sentiria o chão do foguete empurrando seus pés. Se você não soubesse que está em um foguete e não houvesse nenhuma informação do mundo exterior, você pensaria que está na Terra, onde os corpos são constantemente acelerados a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Assim, não podemos distinguir o movimento acelerado da ação de um campo gravitacional e, portanto, os dois fenômenos podem ser considerados equivalentes. Outra conclusão de Einstein é a de que o movimento acelerado causa uma curvatura no espaço.
Para compreender melhor essa ideia, ele imaginou a seguinte experiência de pensamento. Nela, existe um rotor que gira com uma velocidade de módulo constante. Ainda assim, o movimento é acelerado, pois é circular, e esse tipo de movimento sempre possui uma aceleração, que altera somente a direção do vetor velocidade. A pessoa B mede o comprimento da circunferência com uma régua. Um dos efeitos cinemáticos da teoria especial da relatividade é que objetos em movimento se contraem na direção do movimento, o que é chamado de contração de Lorentz. Portanto, o comprimento da régua será contraído, e ela caberá mais vezes na circunferência do que se ela estivesse parada. A pessoa A, ao mesmo tempo, mede com outra régua o diâmetro da circunferência. Nesse caso, porém, a régua não se contrairá, pois está perpendicular ao movimento, e a medida será feita normalmente. Era de se esperar que a razão entre o perímetro da circunferência e o diâmetro seja π. Porém, o que aconteceria não é isso. A única forma de explicar essa diferença, portanto, é que o espaço em que a circunferência está não é plano, mas sim curvo. Através dessa experiência mental, Einstein afirmou que o movimento acelerado curva o espaço. Porém, como ele é equivalente à força gravitacional, essa também causa essa curvatura. Com essa conclusão, Einstein conseguiu elaborar uma nova teoria sobre a gravidade, chamada de Teoria Geral da Relatividade. And so you put matter and it warps space-time. And so if I have another object, it also warps space-time. They feel that and they're attracted to each other. And so that's Einstein's picture of gravity. Objects warp space-time, feel that curvature, and move accordingly. And if you have more mass... You're right there on that. Oh. If you have more mass, it's going to bend space-time more. And so if you have objects here, they are going to respond to that, right? And so you put something there, now it's attracted. A luz caminha pelo espaço, seguindo seu caminho. Assim, se o espaço é curvo, ela seguirá essa curva. Dessa forma, é possível concluir que a luz é sim afetada pela força gravitacional, o que torna a ideia de John Mitchell, o buraco negro, possível. Segundo a teoria de Einstein, quanto maior for a massa, maior a deformação no espaço. No entanto, essa deformação depende também do tamanho do objeto. Se ele for muito grande, a massa estará muito espalhada e a deformação também. Se ele for muito pequeno, porém, a deformação será concentrada em um ponto menor e será maior. Portanto, quanto maior a densidade, maior a deformação. O que acontece no buraco negro é que ele tem uma massa muito grande em um espaço infinitamente pequeno, ou seja, uma densidade quase infinita. Assim, a deformação é tão grande que cria praticamente um buraco no espaço. O astrônomo alemão Karl Schwarzschild definiu um tamanho específico para cada corpo, em função de sua massa, para que esse possa ser um buraco negro. Esse tamanho ficou conhecido como raio de Schwarzschild e é de aproximadamente 1,48 vezes 10 elevado a menos 27 vezes a massa. É interessante perceber que qualquer objeto, se tiver o raio menor que o de Schwarzschild, pode ser um buraco negro. Por exemplo, se a Terra fosse do tamanho de um amendoim, mas sem perder toda a sua massa, ela seria um buraco negro. O raio de Schwarzschild também define o horizonte de eventos de um buraco negro, que é o último lugar do qual se pode escapar de um corpo desses. Assim, se algo ultrapassa o horizonte de eventos, é impossível que saia de lá. Há muito tempo, os buracos negros têm sido um dos principais objetos de estudo de físicos de todo o mundo. Mesmo assim, ainda há muito para se descobrir sobre eles. É possível que contenham respostas para muitos de nossos questionamentos atuais. Porém, como não existe nenhum perto de nós, e como nenhum tipo de informação escapa deles, é muito difícil de estudá-los. Por isso, os buracos negros provavelmente permanecerão ainda por um bom tempo como sendo os corpos mais misteriosos e intrigantes do espaço.